pesquisador no Polo Petroquímico de Camaçari durante 6 anos, e depois 25 anos na Escola de Química, chegando a professor titular. Hoje o Fernando é professor voluntário da escola e professor titular do Senai Cimatec. Foi agraciado como cientista do nosso estado pela FAPERJ e pesquisador 1 pelo CNPq. Tem cerca de 150 trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais e mais de 130 alunos formados em mestrado e ou doutorado. É tradutor do livro de termodinâmica Van Ness e de transferência de calor e massa, o Encróquero. Coordena vários projetos de pesquisa com empresas e instituições governamentais e foi coordenador do PRH da ANP. Tem experiência na área de engenharia química, com ênfase em termodinâmica aplicada e engenharia de processos, atuando principalmente na área de petróleo, petroquímica, produtos naturais, fluido supercrítico e equilíbrio de fase. Comecei a minha carreira na universidade. Ele foi uma das pessoas assim que mais eu pude contar, e sempre que precisava ele estava lá com as portas abertas para a gente. Então, eu tenho muita gratidão por ter sido acolhida por você naquele início aí de caminhada. Então, só dar as boas-vindas ao Fernando, agradecer mais uma palestra que ele oferece para nós. E, além de tudo, o que eu posso falar, além do que a Fabiana falou, é que eu estou na universidade mais tempo do que ele. Só que ele nos deixou temporariamente, mas um dia ele vai voltar. E, além de tudo que a Fabiana falou, eu posso falar mais uma coisa, ele é meu irmão. Exatamente. Fernando é meu orientador, né? Que a gente gosta muito dele, está doida esperando ele voltar para poder trabalhar junto aqui com a gente, que isso aconteça logo, mas enquanto isso não acontece, ele vai trabalhando com a gente à distância. Então, vamos aproveitar mais um tempinho aí junto com o Fernando, compartilhando o conhecimento dele. Pode começar, Fernando. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer, além do convite, as palavras, né? Quando a gente está trabalhando com amigo, é fácil que amigo sempre está elogiando amigo, né? Mas não é tudo isso, não. Essa palestra é Produção de Biodiesel, uma visão da engenharia verde. Nós vamos discutir como a definição de engenharia verde, você vê que eu começo falando de engenharia de processo, não vou falar de integração de processos, os princípios da química verde também não vou falar, só vou dizer a definição de engenharia verde e como a ideia da engenharia verde pode fazer com que a produção de biodiesel seja sustentável. Essa é a ideia principal. É claro que essa ideia eu estou aplicando à produção de biodiesel, mas pode ser aplicada a qualquer tipo de produto, tá? Então, a engenharia de processo, principalmente o pessoal da escola de química, né, que tem um curso em engenharia de processo formal, as outras universidades não têm o curso de engenharia de processo, geralmente é projeto 1, projeto 2, tá? Onde o pessoal tenta fazer uma mescla, mas, na verdade, a engenharia de processo, eu gosto de dizer que é a sinergia entre todas as áreas da engenharia química. Na hora que você estuda termodinâmica, matemática, todas as disciplinas, quando chega a engenharia de processo, você junta todo esse conhecimento para gerar o processo. Ela tem duas áreas, dois pilares básicos, que é a área de síntese de processo, que é a área criativa do engenheiro químico. Eu gosto de chamar engenheiro voltado para a química, porque pode ser engenheiro de alimentos, petróleo, bioprocesso. Então, é uma abordagem sistemática, note que sempre essa palavra sistematização vai entrar, onde a gente seleciona as operações unitárias, seleciona a melhor estrutura para conectar essas operações unitárias para desenvolver um fluxograma conceitual, ou seja, que leve de determinada matéria-prima a um produto. Essa é a etapa que a gente gera um fluxograma conceitual. É claro que nessa etapa podem ser gerados vários fluxogramas. Existe um exemplo clássico da Monsanto, que ele utilizou todo esse procedimento, ele queria desenvolver o produto, ele gerou 1.000 e poucos fluxogramas diferentes. E, a partir do estudo, ele chega a 3 fluxogramas, onde ele escolhe um, que é o melhor, tá? Então, a síntese de processo é um pilar da engenharia de processo, onde você gera os fluxogramas conceituais. O segundo pilar é a análise de processo. Na análise de processo, você vai fazer o exame, como eu estou dizendo aí, crítico, de qualquer processo, para você avaliar, através do índice de mérito, se vale a pena ou não aquele fluxograma. Dentro da análise de processo, tem duas áreas
que hoje são até independentes da área de análise de processo, que é a área de otimização de processo, onde você vai obter a estrutura ótima dos equipamentos, bem como as condições operacionais ótimas, por exemplo, para um lucro máximo, ou um custo mínimo, ou a maior qualidade. Tudo depende do produto, tá? Que você está atrás. E a área de avaliação econômica, que é fundamental na área de engenharia de processo. Você só pode escolher um processo que também é melhor economicamente. Não vale a pena você investir um dinheiro, né, e que não vai ter lucro. Então, esses são os dois pilares básicos da engenharia de processo tradicional. Então, o GIPQ, que é o Grupo de Integração de Processo Químico, aí da Escola de Química, define, que foi o professor Perlincheiro, tá, que deu essa definição inicialmente, é um conjunto de atividades, note que envolve síntese e análise de processo, que inclui a ideia do fluxograma ou dos fluxogramas, a dimensão do equipamento, volume, tamanho, forma dos equipamentos, e a avaliação se aquele processo tecnicamente e economicamente satisfaz. Então, para obter o produto desejado. Então, essa é a engenharia de processo clássica. É claro que a engenharia de processo, hoje, sem sustentabilidade, não vai para frente. Então, a sustentabilidade tem 3 pilares, isso é fundamental hoje, que é a parte social, a parte econômica e a parte ambiental. Vocês viram que a gente faz a análise técnica, desenvolve o fluxograma, e a engenharia de processo tradicional, ele estava só em cima da parte econômica. Vai valer a pena economicamente ou não? Hoje, se você não incluir a parte social e a parte ambiental, você perde em termos de competitividade. Então, a engenharia de processo tem os 2 pilares, como eu falei, a síntese e a análise. Só para vocês verem na figura abaixo, você tem aqui, ó, a síntese, na verdade, eu tenho a entrada, ou seja, minha matéria-prima, eu tenho a saída, qual é o produto e a qualidade desse produto, e eu proponho os fluxogramas de processo. Na parte de análise, eu tenho a entrada, tenho os fluxogramas, e determino o seguinte: se com essa estrutura, com esse fluxograma, eu consigo, de fato, chegar àquela qualidade do produto desejada pelo cliente. Mas, o que é uma engenharia verde ou engenharia de processo sustentável? É exatamente usar os pilares de engenharia de processo com os pilares da sustentabilidade. Essa é a ideia hoje do GIPQ. Usar uma engenharia verde para o estudo de processo. Note que essa engenharia verde, ela veio dos princípios da química verde, que é a utilização de uma série de princípios que reduz ou elimina o uso ou geração de substância perigosa no projeto, manufatura e aplicação de produtos químicos. Então, eu falei rápido isso aí, porque a química verde, quando ela foi criada, os 12 princípios, o foco da química verde era o produto final. Eu quero um produto que seja não tóxico, eu quero um produto que não seja perigoso, eu quero um solvente que eu vou usar que não ataque o ambiente nem o ser humano. Então, a química verde pensou mais no produto. Em cima da química verde foi criada a engenharia verde. A engenharia verde ele já parte do projeto, comercialização e uso de processos e produtos que são viáveis técnica e economicamente. Note que até aí é engenharia de processo convencional. Enquanto minimiza o quê? Ele tem que minimizar o risco à saúde humana e ao meio ambiente e minimizar a geração de poluição. Esta que é a engenharia verde. Note que nos princípios da engenharia verde, eu não vou falar aqui os princípios, tem essa palavra em vez de sustentabilidade. Então, a engenharia verde, se a gente começar a pensar em termos de engenharia verde, todas as disciplinas que vocês têm, prática de engenharia, seriam relacionadas à sustentabilidade, aos pilares social, econômico e ambiental. Note que no curso de vocês você tem a parte de ciências sociais, tal, que é de tremenda importância, né? Quando vocês vão fazer o estágio, o objetivo, eu acho, né, da minha forma de ver, principal do estágio é você ver como trabalhar no ambiente profissional o relacionamento humano. Então, está tudo envolvido isso aí com sustentabilidade, porque quando você pensa em projetar, você tem que pensar na comunidade que está ao redor. Então, a engenharia verde, ele incorpora os conceitos da sustentabilidade. Então, aí tem uns princípios da engenharia verde. Eu pensei que não tinha colocado. O engenheiro de processo e produto deve usar os sistemas de análise e ferramenta de impacto ambiental
note, de forma holística. Não é você só ver um ponto, é você ver o todo. Hoje, em termos de pesquisa, na parte até de otimização de processo, para o desenvolvimento de processo, um dos pontos que estão sendo pesquisados é a criação de métricas para avaliar o impacto social do desenvolvimento de um determinado processo. Ou seja, quando você gera um fluxograma de processo ou um processo e vai construir, já está embutido o bem que ele vai trazer para a sociedade ou para a comunidade no entorno dessa fábrica ou qualquer coisa. Então, tem que ser visto de uma forma holística. Conservar e melhorar o ecossistema natural, enquanto protege o bem-estar e a saúde humana. Note que ele bate bem na parte social. Usar análise de ciclo de vida em todas as atividades de engenharia. Qual o impacto que eu vou ter no meio ambiente? Fluxograma A ou fluxograma B? Qual vai ter o maior impacto? Assegurar que toda entrada e saída de energia em massa seja o máximo possível seguras e benignas. Tem muita gente ainda que usa benzeno como solvente. Será que a gente pode substituir o benzeno? Em alguns casos. Minimização e redução de fontes naturais. Esforçar-se para prevenir rejeito. Hoje fala-se, né? Ecoindústria, etc. Economia circular. A ideia da economia circular é exatamente isso. A gente não tem a ideia não tem rejeito, é usar o rejeito para produzir alguma coisa de valor agregado mais alto. Desenvolver e aplicar soluções de engenharia de acordo com a geografia, aspirações e culturas locais. Ou seja, essa ideia é o seguinte: se eu vou construir uma fábrica, identifico uma localização, eu tenho que ver que está no entorno dela. Se o pessoal é uma população que é mais pobre, não é? Qual é a formação das pessoas? O David, que está aí assistindo, o trabalho de doutorado dele é exatamente ver o impacto nas comunidades, seja quilombola, seja indígena, etc., o impacto de se construir uma biorefinaria. O que vai trazer para essas comunidades? Será que vai deteriorar a cultura deles? Será que vai melhorar, vai dar uma melhor vida? De que forma? Que maneira a gente tem que educar? Então, essa é a tese de doutorado dele que eu estou orientando. Qual o impacto da biorefinaria colocar nessas comunidades mais pobres, tá? Quando eu digo mais pobre, é o seguinte: não tem acesso à tecnologia. Você viu que na tese de mestrado dele, ele fez o levantamento, que o pessoal pedia era enxada. Eu quero uma enxada melhor, para poder cavar. Quer dizer, o pessoal não tem nem ideia da tecnologia. Então, depois que ele fez o mestrado, agora a gente vai ter o impacto da biorefinaria no local desse. Criar soluções de engenharia além das tecnologias dominantes e correntes, ou seja, melhorar, inovar, repito, e inventar novas tecnologias para achar sustentabilidade e engajar a comunidade geradora de matéria-prima no desenvolvimento das soluções de engenharia. É exatamente nessa comunidade que eu e David visitamos, eles têm produção, eles têm uma biodiversidade enorme, né? Desde madeira até o que você imaginar, com fitoterápico e tal, mas eu fui dar uma palestra lá, a Índia me apresentou lá uma solução que ela não quis me dar, e quando a pessoa se queima, ela passa e diz que em 2 dias está todo mundo bom, né? O que é que tem ali? Qual o princípio ativo? Então, era uma curandeira, né, de uma tribo que me apresentou isso. Então, a gente ficou de entrar em contato. Hoje eu tenho um contato com uma cacique de uma tribo que quer transformar lá a produção dela de aroeira em alguma coisa de alto valor agregado, né? Então, note que a engenharia verde ele envolve a sociedade, o meio ambiente e o lucro. E na produção de biodiesel, que é o nosso foco, só para a gente ver o exemplo. Então, a produção de biodiesel, você vê que hoje é uma realidade, não tem como fugir, tá? O biodiesel vai estar aí, vai estar sempre aí. O petróleo também, mas o petróleo, eu acredito que será utilizado para uso mais nobre, tá? O biodiesel está aí para ser usado como biocombustível. Quando teve o programa, na época do presidente Lula, quando ele pensou de implantar o Programa Energético Autossustentável, a ideia, note que já tinha uma ideia da engenharia verde, mas sem saber, não deu certo, mas a ideia era propiciar a geração de emprego e renda, tá, com sustentabilidade ambiental, era fazer com que aquelas agriculturas familiares conseguissem produzir a matéria-prima para produzir biodiesel. Então, não existia aquilo que a gente estuda no colégio, o êxodo, né, do sertão, dos lugares mais pobres, para poder as grandes cidades, né? Então, a ideia foi essa, quando foi a produção do biodiesel. Note que a ideia é muito boa.
Aí, como eu estou dizendo, o biodiesel é uma realidade. Até em Salvador já tem o trio elétrico a biodiesel, né? Quem produziu o biodiesel foi o pessoal da UFBA até, numa planta piloto que eles têm lá. Então, os carros já usam biodiesel 100%, né? Então, está aí a produção do biodiesel no Brasil. A estimativa de 2011, nós estamos atrasados, saiu, eu peguei do aluno 1000, 2020 está aqui. São quase 3 bilhões de litros. É claro que quando você faz o biodiesel, se for uma reação de transesterificação, que é a tradicional, você tem o glicerol. Do lado aí você tem as fábricas de biodiesel. Hoje, o uso obrigatório já é o B11, tá? Está atrasado esse slide, é o B11. B11 significa o seguinte: em volume eu vou usar 11% de biodiesel no diesel. Então, note, se você pensar o diesel que é usado no Brasil, 11% tem que ser de biodiesel. Então, o volume é muito grande, a ideia é chegar até B20. É claro que tem várias formas de obtenção de biodiesel, uso direto do óleo vegetal, já foi tentado, diluição do óleo vegetal, microemulsão, pirólise, etc. Mas algumas desvantagens, o motor tem que ser mudado, porque a viscosidade que sai desse bioóleo, vamos dizer assim, é alta, volatilidade baixa, reatividade das cadeias de carbono aromático, entope os motores têm que ser adaptados. Então, tem vários problemas que o pessoal foi descobrindo, que essas tecnologias não geravam, vamos chamar de bioóleo, um bioóleo adequado. Tanto que hoje, você vai na ANP, a ANP tem os critérios para você poder vender o biodiesel. Tá? Então, o que foi e que é utilizado hoje industrialmente é a transesterificação, que é a reação de formação de éster a partir de óleo e álcool. E como um subproduto, eu tenho a glicerina. Eu vou chamar de glicerina a mistura de glicerol com as impurezas, tá? Tá aí, é uma reação óleo vegetal mais álcool, são 3 reações, produzindo aqui o biodiesel, tá? E a glicerina, tá aqui glicerina, o biodiesel, o álcool. Não vou entrar em detalhe, aqui só para mostrar aqui a previsão da produção brasileira de biodiesel. Então, note aqui, é 2025, em bilhões, 40 milhões, tá, de litros. Então, você vai ver que a quantidade são 40 milhões de litros de biodiesel, só de glicerina, que vai ter em torno de 10 milhões. Aqui está um fluxograma de processo tradicional, onde eu entro o óleo, tem um catalisador. A produção de biodiesel, hoje, industrial, é com catalisador homogêneo básico, tá? E a outra matéria-prima, o álcool, é o metanol. Claro que tem algumas vantagens o metanol. Então, eu entro, reajo, não vou entrar em detalhe, mas eu tenho aqui a produção de biodiesel. Tá um fluxograma simplificado. Esse processo usa várias colunas, se eu não me engano, 7 colunas, só para lavar o biodiesel e especificar o biodiesel que possa ser usado. Tá? É claro que aqui tem um circuito fechado para recuperar. Aqui tem a glicerina. Essa glicerina ela sai suja, ela sai a 20% de concentração. É claro que depois ele faz uma destilação, uma bidestilação, para chegar ao que é conhecido como glicerina loira, que chega a 50% a 70%, mas também não é tão puro assim. Outro ponto importante nesse slide, que a produção de biodiesel hoje no Brasil é a partir, quase 70% é a partir do óleo de soja, E outro ponto básico que eu queria mostrar a vocês, isso aqui continua, tá? O preço do óleo de soja por litro é maior do que o preço do biodiesel por litro, tá? Então, isso aí, você vai no leilão da ANP, você vê o valor. Mas, geralmente, é o que ocorre. O preço da matéria-prima é maior do que o preço do produto. Você pode até se perguntar, pô, como é que pode isso? É porque é subsidiado pelo governo, então você consegue construir a sua fábrica, tá? Eu fiz uma planilha para análise de rentabilidade, para ver se valia a pena, de fato, né, você produzir biodiesel. Então, aqui, receita de venda, e colocando aqui crédito CMS e tal, receita líquida, produção, custo de produção, e no final, a gente chega aqui ao resultado que
não é viável economicamente a produção de biodiesel, do jeito que ele é feito hoje. Mesmo conseguindo vender a glicerina loura, ele continua sendo inviável economicamente. Então, está todo de vermelho aí, o processo de transesterificação, ou a produção hoje industrial de biodiesel, não é sustentável. Note que eu estou usando metanol, que vem do petróleo. A gente fala, isso aqui é de fonte renovável. Mas note que isso aqui é do petróleo. Metanol vem do petróleo. O catalisador ácido e ou básico, óleo vegetal, 70% é óleo de soja. Ele compete com a parte de alimentos. Tem uma briga muito grande por isso, né? Ah, não devemos usar o óleo de soja porque compete com a parte de alimentos. Devemos usar outro tipo de... Hoje tento misturar, tá? Mas basicamente 70% é óleo de soja. E aqui na etapa, principalmente separação, note que esse óleo vegetal, para usar o catalisador básico, que é o comum na indústria, ele precisa estar sem umidade e acidez bem baixa. Então, todo óleo que seja, tem uma planta que vai tratar essa matéria-prima, tirando a umidade e tirando a acidez para poder reagir e não saponificar, não virar sabão. Aí você fala assim, pô, já me livrei, consegui botar uma planta, geralmente usa ácido úrico é que eu estou alto, desculpe, ácido sulfúrico, para poder quebrar essa acidez. Só que aqui, quando ele usa esse NaOH, basicamente é isso, né, o hidróxido de sódio, que é o catalisador, a etapa de separação é muito complicada. Você tem que usar muita água para lavar esse biodiesel, vamos dizer assim, né? Para lavar esse biodiesel, para que o biodiesel seja especificado. Com isso, eu tenho a formação de uma glicerina suja, 20%, eu ainda tenho que destilar para poder ter algum valor agregado. E note que essa etapa de tratamento, principalmente dos efluentes, se você for nas fábricas, ele não deixa você entrar. O pessoal da Escola de Química já levantou o BQO, que era 50 mil, também foi o que me falaram, tá? Ou seja, é muito sujo, ou seja, o custo do tratamento dos efluentes aquosos de uma fábrica desse tipo é muito alto. Então, note o seguinte, eu estou usando metanol, que é do petróleo. Eu estou usando óleo de soja, que compete com alimentos. Eu estou usando um biodiesel, que é mais barato do que minha matéria-prima, e está atacando o meio ambiente. Então, esse processo, de maneira nenhuma, é sustentável. É um processo que não é verde. Então, a ideia é aplicar a engenharia verde, aqueles princípios da engenharia verde, para transformar esse processo em alguma coisa, para ver se a gente consegue torná-lo rentável. Então, primeiro é atacar os usos, né? Porque lucro é receita menos custo, receita é preço vezes quantidade. Se eu aumento o uso, eu vou aumentar a quantidade que eu posso vender. Então, a receita pode ser aumentada. Atualmente, a gente usa o B20, né? A gente vai chegar ao B20, mas a gente usa B11 ou B12, não lembro. Tá? Mas a ideia é que a gente chegue ao B100. Mas a ideia é o seguinte, hoje eu posso usar o biodiesel no avião, hoje eu posso usar o biodiesel em navios, em avião existem estudos, o pessoal já... A Boeing, eu me lembro que a Boeing procurou a Escola de Química uns anos atrás, eu acho que eles fizeram até o trabalho com o pessoal da Unicamp, mas a Boeing já voou com biodiesel misturado com o que eles chamam de bioquerosene, né? Não bioóleo. Mas eu fico imaginando colocar esse biodiesel, né, em navios. Note que para o navio ir de um continente ao outro, ele tem que encher aquele lastro, o lastro do navio de diesel, né? É muita coisa. Se você consegue botar biodiesel, você vai ter um uso. Só que o que acontece com o biodiesel? Ele é instável ao longo do tempo à temperatura, né? Então ele pode degradar. Será que a gente não consegue dar uma estabilidade a esse biodiesel? Se as pesquisas se voltarem para isso, para o uso de biodiesel, a gente pode aumentar essa receita.
Então, já pode começar a um dos pilares da sustentabilidade, a um dos pilares da engenharia verde, ele ser concretizado, que é aumentar o quê? Ter um lucro, a parte econômica. Esse é o primeiro ponto que a gente deveria atacar, o uso do biodiesel. O segundo é aquela dúvida, eu vou usar metanol ou etanol? O metanol é um álcool tóxico, é venenoso, derivado do petróleo. O etanol vem da cana-de-açúcar, 100% renovável, maior segurança na manipulação e maior disponibilidade. Nós temos aí o etanol, só que o metanol é muito mais barato que o etanol. E outra coisa, a reação com o metanol é muito mais rápida do que o etanol. E o etanol ainda tem um problema que está sujeito à saponificação. Eu tive uma tese de doutorado que eu orientei na COP, esqueci o nome do menino, ele está até na Petrobras hoje, que é exatamente, até o Marcinelli trabalhou comigo, o professor Marcinelli da Escola de Química, numa etapa de separação, que foi usar ultrassom para quebrar essa saponificação usando etanol. Então, existe possibilidade de a gente usar o etanol. E é claro que a gente está no Brasil, como a gente tem etanol, e para transformar em verde, a gente não tem que usar metanol, tem que usar etanol. Então, note que a ideia é transformar tudo em um processo sustentável, um processo verde. O outro passo é glicerina ou glicerol. Note que eu falei o seguinte, se você usa o NaOH, você, além de tratar a matéria-prima para tirar a umidade e para tirar a acidez, você vai gerar um produto sujo que você tem que passar por várias etapas de lavagem. Então, a ideia é o seguinte, será que eu posso produzir uma glicerina mais pura, ou seja, um glicerol mais puro? De que forma é isso? Então, a ideia é o seguinte, bom, aí eu já estou pensando no conceito de biorefinaria, né? Não posso pensar só no biodiesel, eu tenho que pensar no biodiesel subproduto, a glicerina. Se eu tenho um glicerol, eu posso produzir ácido cítrico, biosulfactante, um 3-propanodiol, o butanol, o diesel verde, né, que serve para a parte do bioquerosene. Então, o glicerol pode ser usado tanto por rota química como rota bioquímica. Eu orientei com o professor Ney, daí da escola, uma tese de doutorado que era a produção de um 3-propanodiol a partir do glicerol, tá? Por rota bioquímica. Então, o glicerol pode ser aproveitado por tudo isso. Mas até agora, a maioria, quando eu digo maioria, 90% dos trabalhos, ou até mais, eu só vi um trabalho que não era a glicerina vinda do biodiesel, mas o pessoal vai para o laboratório e testa glicerol puro, tá? Com glicerol puro, com alto grau de pureza, você tem que pegar essa glicerina a 20%, tem um custo, né, de separação até chegar à pureza necessária para produzir todos esses biocompostos, né? O biobutanol, um 3-propanodiol, etc. Então, eu quero um glicerol puro. Então, é isso que eu estou imaginando. Além do biodiesel e o uso dele, eu quero um glicerol mais puro para eu poder usar. E, a partir do glicerol, eu tenho o quê? Outros produtos. Note que eu tendo outros produtos, minha receita vai aumentar. Então, mesmo que o etanol seja mais caro que o metanol, o etanol pode levar ao glicerol. Mas qual é o ponto principal de eu ter um glicerol mais puro? O ponto principal está no catalisador. Esse catalisador, seja ácido ou básico, ele gera um processo muito sujo. Então, a ideia é trocar o catalisador alcalino, por exemplo, NaOH, KOH. A vantagem é que exige menor razão, a menor quantidade de álcool para o óleo, e trabalha a temperatura ambiente. Mas tem um custo, né? O pessoal, geralmente, quando vai pensar em biodiesel, pensa só na parte de reação. Minha reação vai ser rápida. Mas quando vai ver a etapa de separação, geralmente tem essa... Não sei como é que está o bioprocesso, mas logo que o bioprocesso começou na escola, agora já mudou, então eles começaram a fermentação. Não é só a fermentação, quando ele sai o processo, ele sai muito sujo, sai muito diluído, principalmente for biomolécula. Então tem um rendimento global, que é o rendimento final. O rendimento de uma reação pode ser alto, mas o rendimento final vai ser baixo, porque a etapa de separação você tem que tirar todas as impurezas. Então isso que ocorre com os catalisadores alcalinos, tá? Os ácidos usados, ácido sulfúrico, como eu falei, geralmente é usado para quebrar a acidez.
Agora, tem os catalisadores enzimáticos, a lipase, que você tem uma pesquisa forte aí na escola de Química. Eu trabalhei até com a professora Andréa nesse tipo de coisa. É uma realidade comercial. Eu sei que a China hoje tem uma planta, não muito grande, usando lipase. A China, junto com a COP, junto com a Novozymes, que produz a lipase, porque a lipase é muito cara. Então, eles fizeram uma parceria para tentar desenvolver uma planta industrial. O que eu saiba, existe uma planta piloto na China, é o que eu sei. Mas nunca ouvi falar da produção numa escala muito alta. E a outra forma que a gente testou aí nosso laboratório, né? Nosso laboratório aí do GPQ, é usar o supercrítico. Supercrítico é uma condição de temperatura e pressão acima da temperatura e pressão de um determinado composto. Por exemplo, o etanol tem uma temperatura crítica e pressão crítica. Se dentro de um reator eu coloco a temperatura e pressão maior que a temperatura crítica e pressão crítica do etanol, ele está supercrítico. Então, ele tem uma densidade maior, ele consegue transformar aquela reação, ela é rápida, ela tem uma grande vantagem que ela esterifica e transesterifica, ou seja, não tem problema de acidez, como também a enzima também não tem problema grande de acidez, tem que ter uma acidez mínima, ele detona tudo, então não tem aquela planta de preparação da matéria-prima, estou falando por dois, né, o supercrítico mais, a reação é rápida. O grande problema da lipase é que ela é cara, né? A parte enzimática. E do supercrítico, o CAPEX, ou seja, o custo de investimento, também é alto. Como eu vou trabalhar com alta pressão, o custo inicial do reator ele passa a ser alto. O custo de compressão é alto. Porém, você recupera tudo isso na parte de separação. Porque quando você faz via lipase ou via supercrítico, o seu glicerol sai praticamente puro, sai de 80% a 90% de pureza. Essa aqui é a grande vantagem, tá? Se você focar só no biodiesel, tudo bem, você pode botar 1000 etapas de separação. Essas etapas vão custar muito alto. Mas se você botar um supercrítico que o custo inicial é alto, você pode recuperar, porque você só vai ter 1 ou 2 etapas de separação. Agora, o tempo é pequeno, como eu falei, alta conversão. Então, a preparação da matéria-prima não precisa ser feito, por exemplo, para o processo supercrítico. Então, aquela planta de preparação da matéria-prima não precisa, a planta de tratamento de efluente também não precisa, porque não vai ter aquela lavagem toda do biodiesel, bem como o processo enzimático. Ela tem uma limitação em termos de umidade e acidez, mas já é um valor bem menor do que o processo convencional, que é hoje o industrial. Então, note que a gente pode ganhar dinheiro, entre aspas, tá? Evitando o custo do tratamento de efluente e o custo do tratamento da matéria-prima. Ah, mas o custo de produção de biodiesel vai ser maior. Vai ser maior no reator, mas no resto, em todo o entorno, já vai ser mais barato, um compensa o outro. Aqui só um trabalho, né, de 2008, Marquette. Ele mostra 4 casos, né? Esterificação, o convencional, a ácida, o heterogêneo, o supercrítico. Note que ele mostra aqui o caso 3. Se você for ver aqui, ó, o valor presente líquido, que está entre parênteses, aqui está dando, não está dando lucro. Então, o único que dá lucro é o convencional e o heterogêneo. Isso aqui é uma catálise heterogênea. Existem alguns artigos que usam catálise heterogênea. Eu estou orientando uma tese, junto com o professor da PUC-Rio, que é tentar a catálise heterogênea, estudar a catálise heterogênea para a produção de biodiesel. Tá? Note que a taxa de retorno aqui é altíssima. Foi essa a conclusão que eles chegaram. Mas, no final do artigo dele, ele fala assim, os autores IPAPLIC, né, que é o Centro de Pesquisa IPAPLIC, não vão aceitar nenhuma responsabilidade por qualquer decisão tomada baseada no que eu fiz. Para mim, isso quer dizer o seguinte, ó, não acredite no meu cálculo. Este modelo só foi uma coisa acadêmica, foi só para pesquisa. Eu fiz tudo isso, mas não acredite. Faça de novo. Então, depois que eu li esse artigo, eu falei, bom, vamos partir para outro, né? E a partir daí, tem outro estudo aqui, você está vendo aqui que tem o processo supercrítico, catálise heterogênea,
a parte de... O primeiro é a parte de convencional, o segundo é o ácido. Note que os que dão lucro é o processo 3 e 4. Se você olhar aqui, ó, o lucro positivo está no processo 3 e 4, que é a catálise heterogênea no supercrítico. E o supercrítico, ó, é que dá os melhores resultados, por incrível que pareça. É o supercrítico mesmo? Não, é o heterogêneo, para aí eu puxando a sardinha para o meu lado. Então é a catálise heterogênea. Por isso que eu comecei a orientar com esse professor da PUC que me convidou. Então, esse heterogêneo, se a gente conseguir desenvolver um catalisador comercial para ele, aparentemente ele não vai ter problema na produção do biogênio. Aqui é um estudo de ciclo de vida, feito pelo Harding, aí, que ele mostra que nesses 5 processos, note que o último, o de lipase, que é o enzimático, ele não tem impacto nenhum em etanol. Já o 4, que usa o catalisador básico com etanol, tem um impacto grande aqui na recuperação. Então, ele se baseia aqui, diferente. Então, tudo que usa o lipase, ele tem um impacto pequeno, que ele consegue recuperar o álcool. E aí, não é que ele faça um circuito fechado, que o álcool é consumido, mas ele diz que, em termos de impacto ambiental, ele não vai ter impacto ambiental quando ele usa a lipase. É claro que com o metanol ele quebra a ideia da engenharia verde. Então, aí só uma tabela comparativa, né, mostrando que a enzimática, fazendo a propaganda aí para o pessoal do DEB, Departamento de Engenharia Bioquímica. A enzimática não tem problema, não tem influência a água na matéria-prima, rendimento também é alto, recupera o glicerol facilmente, o glicerol sai praticamente puro, depois você usa só um carvão ativado para chegar a glicerol farmacêutico, tem altíssimo valor agregado, tá? Lavagem consecutiva aqui não tem problema nenhum de separação, você vê que no tradicional eu tenho lavagem consecutiva, reutilização do catalisador, você perde, e aqui, quando imobilizado, você consegue recuperar. Então, tem algumas vantagens aí reais. Aqui só um fluxograma para vocês verem aqui que esse fluxograma é quando você usa o metanol e a base como o NaOH, no caso aqui, como catalisador. Note que eu preciso de várias etapas de lavagem até chegar ao meu glicerol e ao meu biodiesel, que está aqui. Note que quando eu uso a produção enzimática, o fluxograma fica muito mais simples, muito mais suave. É como eu falei, você não precisa tratar, mesmo usando metanol, você não precisa tratar a sua matéria-prima, o óleo, você não precisa tratar, seu glicerol já sai praticamente puro e você não precisa da lavagem. Ou seja, tratamento de efluente aquoso, é claro que sempre você precisa de água aqui ou ali, o custo vai ser bem menor. Como eu falei, o custo, na verdade, aí é da lipase, que geralmente é alto. Então, aqui só mostrando que a desvantagem, maior desvantagem, como eu já falei, é o custo das enzimas, tá? E note as desvantagens do processo convencional. Dificuldade de usar etanol hidratado, saponifica. Produtos com menor grau de pureza, como eu falei, o glicerol sai com 20% só de pureza. Você perde o catalisador, dificuldade de separação, isso aí você não vai recuperar, porque ele é barato também, né? NaOH. Manter a simplicidade, jogou lá uma solução de NaOH, alto rendimento, curto tempo de reação. Esse que é o problema, mas o impacto é muito grande. Aí eu fui fazer um cálculo de novo, falei, pô, já que eu fiz aquele cálculo com processo convencional, não fiz com supercrítico, vou fazer com enzima. Coloquei aqui, preço da enzima, resultado negativo. Aí botei aqui, ó, o custo da lipase, ficou pior ainda, tá vendo? Custo da lipase. Aí eu falei, bom, o custo do biodiesel me dá prejuízo, mas essa glicerina sai pura. Então, note que o preço da glicerina farmacêutica, que tem uma pureza de 94%,
naquela época que eu peguei o valor, era R$ 584 por quilo. E a glicerina, a 70%, a bidestilado, o máximo que chega a R$ 4,00. Note que a agregação de valor é muito. Então, note o seguinte, eu calculei o ponto de equilíbrio. Ou seja, se eu vender essa glicerina farmacêutica por R$ 67,00 o quilo, eu começo a ter lucro. Então, note que quando a gente pensa em trabalhar com o bioprocesso, a rota bio, a gente não tem que pensar só no produto, mas em todos os produtos possíveis que podem ser gerados. Note que, nesse caso, a glicerina farmacêutica é o seu produto principal. O biodiesel passa a ser o coproduto. Tá? Então, é uma análise que você pode fazer através da engenharia verde. Então, nesse caso aqui, o catalisador para virar um processo verde seria o enzimático ou supercrítico, ou os dois. Com isso, meu processo, o central do processo passa a ser verde, vou ter muito menor etapa de separação, muito menor gasto de energia, o tratamento de efluente, o custo vai ser menor, a quantidade de efluente vai diminuir, o impacto ambiental vai diminuir e eu vou ter lucro. Então, note que 2 pilares da sustentabilidade a gente mata, só falta o terceiro pilar, né, que é a ideia de usar a matéria-prima. Ah, isso aqui é só para... Pô, ficou do lugar errado. Isso aqui é o uso da lipase. Note que se eu conseguir produzir lipase, professor Tito, a professora Priscila, a professora Andréia, esse pessoal, a professora Maria Alice, esse pessoal todo, é o pessoal que eu conheci, né, produz lipase. Então, você pode usar lipase para qualquer tipo de fábrica. Note que a versatilidade da lipase é incrível, né? Um projeto que eu comecei com o professor Tito, a ideia era o seguinte, será que eu preciso de uma lipase tão pura como a Novo Enzyme produz para produzir biodiesel? Então, a ideia com o Tito era o seguinte, era produzir lipase em vários graus de concentração, tá? Ou vários graus de pureza dessa lipase, e ver qual é a lipase que daria a mesma conversão com uma lipase pura. Então, não preciso chegar ao final do processo de purificação dessa lipase. Porque ela é pura, a Novo Enzyme cobra porque ela é pura. Então, é só para completar aqui, eu me passei aqui, então eu usaria o uso da lipase e eu poderia ter outros usos da lipase e do fluido supercrítico. Note que eu posso usar como solvente, como aqui na reação, ou o fluido supercrítico, a lipase. A lipase eu já mostrei que eu posso utilizar, se eu produzir a lipase para outro tipo de aplicação, note se eu tiver uma fabriqueta de lipase, eu posso usar para produzir biodiesel, glicerol puro e vender a lipase. Se você for numa fábrica de farelo de pão, você tem exatamente isso, né? O estudo, a otimização é o que o cliente pede, farelo para pão, farelo para biscoito, farelo, mas sai do mesmo lugar. Sai do mesmo trigo, ele vai botando farelo em determinadas qualidades para produzir o tipo de produto final. Isso seria feito, foi a ideia que eu tive com o Tito. A professora André também participou de produzir lipase em vários tipos diferentes, do mais barato ao mais caro. E é claro que o uso supercrítico eu vou usar exatamente aqui nesse óleo vegetal. Note que eu tenho vários tipos de óleo, gordura, óleo de fritura, gordura de porco, gordura de frango, óleo de palma-dendê. O óleo de palma-dendê ele tem uma produção muito maior do que o óleo de soja, tá? Ele é muito mais poderoso que o óleo de soja. Então, eu tenho vários tipos de matéria-prima que eu posso utilizar no lugar da soja. E note que cada lugar do Brasil ele é rico em um determinado tipo de matéria-prima. Então, não precisaria estar centrado no óleo de soja, tá? Na verdade, o pessoal compra o óleo de soja e compra outro tipo de produto, outro tipo de matéria-prima para poder misturar ou fazer lá o quê, tá? Então, esse óleo vegetal não seria o óleo de soja, seria o óleo de dendê, por exemplo, seria um óleo... Poderia ser até o óleo de soja, mas contanto que você usasse o resíduo da soja, né? Tinha o óleo de soja, refina, e você usasse o resíduo. E o produto e o fluido supercrítico, ele seria usado nessa biomassa, essa biomassa, que poderia ser o resíduo de qualquer produto vegetal. Você usaria o fluido supercrítico primeiro
para tirar os produtos de alto valor agregado, fitoterápicos, etc., como tem no dendê, tá? Como tem no coco, como tem na própria soja, tá? Você pode tirar esses produtos de alto valor agregado, aí depois que você tira esses produtos de alto valor agregado, aí você vai produzir biodiesel e glicerol. Mesma coisa com enzima, você pode ter enzima, usa, e a enzima você pode vender a própria enzima para outro tipo de aplicação. Note que meu processo estava todo vermelho, se transformou em verde. Para fechar, como eu falei a Ana, que há 30 minutos ela me avisasse, o objetivo, sempre para a engenharia verde, é o desenvolvimento de um processo integrado para a produção de combustíveis verdes. Tá? Eu só posso chamar de combustível verde se toda a linha de produção for verde. Então, isso aí está... Essa bioindústria, na verdade, é uma definição do Zé Vitor, que é professor da escola. Eu gosto muito dessa definição, a bioindústria, né? Note que aqui eu tenho a biomassa, tenho o etanol, tenho o fruto supercrítico para extrair produtos de altos valores agregados. Posso usar aqui também a parte de supercrítico aqui, como eu posso usar enzima. Eu posso ter transesterificação e esterificação. Tenho biodiesel, produz um glicerol de alta qualidade. Esse glicerol, eu posso gerar o biobutanol e outros produtos com alto valor agregado. O restante dessa biomassa, que a gente chama de bioóleo, a gente pode pirolizar, por exemplo, transformar em outros produtos de alto valor agregado, refinar, ter um bioóleo, e misturando isso aqui numa determinada quantidade, eu tenho o bioquerosene que eu posso usar em avião. Então, a ideia final é essa. Quando a gente for pensar em biodiesel, não pensar no biodiesel como produto final, pensar na engenharia verde. E a engenharia verde tem levado sempre os nossos estudos a uma biorefinaria. Ou seja, hoje que é o conceito mundial é biorefinaria, ou seja, a partir de uma biomassa, eu produzo vários produtos de alto valor agregado. Então, eu teria o petróleo verde. Eu agradeço aí. Tentei ser o mais breve possível para não cansar vocês. Estou à disposição aí para perguntas.